incorrigível. É assim que poderíamos definir o comportamento de Lula da Silva nesse início de governo. Não vamos dizer que é um caso perdido, mas convenhamos, como dizia Leonel de Moura Brizola, o engenheiro, francamente, realmente está difícil. E os grandes veículos de comunicação que o respaldaram de forma assintosa e sem cerimônias, assim como, claro, o Tribunal Superior Eleitoral, marcadamente parcial e tendencioso, mas esses veículos já estão se posicionando à luz do dia. O primeiro a criticar, semana passada, foi a Folha de São Paulo. Agora, no início da semana, foi o Globo, do Grupo Globo. Lula precisa começar a governar, diz o matutino, em vez de atacar o Banco Central. Um pequeno trecho. Lula pode não saber, mas declarações como estas só contribuem para que o Copom do Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária, venha a manter os juros nas alturas. Quando, na verdade, a tendência é que os juros começassem a cair. Mas com essas declarações e a repercussão no mercado, aí é tiro no pé. E aí vai falando, formulando críticas a Lula da Silva, declarações desastradas de Lula, tentando atribuir ao BC uma responsabilidade que é dele e que em nada contribui, e vai embora. Está na hora de o PT mostrar que aprendeu com os erros do passado e precisa começar a agir logo, diz o Globo. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Depois tem o Estado de São Paulo, agora no meio da semana, também bateu pesado, dizendo que o petista elegeu o BC como um inimigo de seu governo e defende o Banco Central independente e vai embora. Diz o Estadão que Lula não tem aproveitado os acenos que lhe são feitos. Abre aspas, até agora tudo que o presidente fez foi jogar contra si mesmo e contra o país. Ao questionar a autonomia do BC e as metas de inflação, Lula utiliza justamente os limites a seus devaneios populistas e desenvolvimentistas, sinalizando desprezo pela responsabilidade fiscal. Vejam só, façam L. Empresários de comunicação, façam L. Vamos lá. Aí Vera Magalhães, também, lulista e petista de primeira hora, diz que as declarações de Lula vão custar caro ao país. Ela chega a dizer que Lula poderia estar empenhado em fazer do 8 de janeiro uma limonada e não viver apenas em cima desse episódio como palanque e dar uma bela detonada. Porque o pessoal já está querendo revogar a autonomia. Não passa. Arthur Lira, presidente da Câmara, fez graça com essa proposta. E Rodrigo Pacheco, eleito pelo PT e pelo governo, é um avanço, referindo-se a um Banco Central autônomo. Depois, em tom de campanha, também o Globo, Lula reedita a tática da herança maldita e cita Bolsonaro uma vez a cada 2 dias. Ele está querendo ressuscitar Bolsonaro, num planejamento estratégico sobre o aspecto eleitoral, para trazer Bolsonaro de volta. Depois tem o Armínio Fraga sobre Lula, concentração de ideias erradas. Economista declarou voto no petista nas últimas eleições. Faça o L, Armínio. Faça o L. Não queriam derrotar Bolsonaro? Faça o L. Você e os outros economistas. Muito bem. Depois tem aqui, Lula quer Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS. Lula quer Dilma lá fora, pilotando esse banco, que reúne justamente os 5 países do grupo, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Dilma é um espetáculo de inteligência, de desembaraço, mas é uma grande presidente do BRICS. Ele quer tirar de lá um cidadão que foi indicado. Tem mandato, assim como o Roberto Campos Neto, do BC, foi indicado por Bolsonaro.
Está forçando para o cidadão cair fora. E finalmente Lula descarta a chance de Jair Bolsonaro voltar à presidência. Essa declaração foi dada já nos Estados Unidos, para onde ele foi se encontrar com o presidente Biden. Essa declaração foi dada à CNN Internacional. A jornalista perguntou sobre a volta de Bolsonaro à presidência. Textualmente ele disse o seguinte: deixe-me lhe dizer mais uma coisa. Não há chance dele, Bolsonaro, voltar à presidência, declarou Lula da Silva. A indagação é porque ele está com ideia fixa em Bolsonaro. Como o Globo disse, a cada 2 dias fala de Bolsonaro. Consequentemente, os jornalistas o indagam, porque Bolsonaro volta a virar notícia. Aliás, Lula está no mesmo país em que Bolsonaro encontra-se de férias. Inscreva-se no YouTube, compartilhe os nossos conteúdos e não esqueça do blog e também das redes sociais. É isso aí.